Antworten, beantworten. Arbeiten, bearbeiten. Danken, bedanken. Qual é a diferença entre esses verbos, né? Você tem um verbo, aí coloca um BE no começo. O que é que esse comecinho com BE faz com esses verbos? O que é que significa BE no verbo alemão? A gente já pode começar falando o seguinte. Esse comecinho com BE é um prefixo inseparável. Ou seja, você não vai pegar ele e colocar lá no final como você faz com o verbo, por exemplo, aufmachen, né, que é um verbo separável. Ravile, eu não sei nem o que é prefixo, quanto mais separável. Beleza, se você nunca teve esse tema, bem resumidamente, em alemão funciona da seguinte forma. Prefixo são letras que você coloca antes do verbo. O que é um prefixo? É algo pré-fixado, pré-fixo, colocado antes. Então, prefixo são letrinhas que você coloca, às vezes, 2 letras, 3 letras. Raramente são palavras um pouco maiores, mas de uma maneira geral são letras ali que você coloca no começo de um verbo, formando uma nova palavra. E em alemão existem prefixos que se separam dos verbos e prefixos que são inseparáveis, que não se separam do verbo. Ah, Ravile, mas em português não tem isso não, porque em alemão, em português não se separa, mas tem prefixos também do mesmo jeito. Quando você fala assim, ó, correr. Correr é uma coisa. Percorrer é outra coisa. E per é um prefixo. Ocorrer é uma outra coisa. E você colocou a letra O aqui no começo. Ocorrer. Correr, ocorrer, recorrer, percorrer. Percebe que você consegue construir novas palavras colocando um prefixo? Beleza. Mas o que é que a gente pode falar então de prefixo inseparável? Em alemão você tem alguns prefixos inseparáveis, e aí, ao contrário do que acontece com prefixos separáveis, você não coloca a força, a tônica ali na hora de pronunciar, você não recai sobre o prefixo. Então, quando o prefixo é inseparável e você vai pronunciar a palavra, a sílaba tônica não é em cima do prefixo, como acontece com o verbo separável, beleza? Vamos começar aqui pegando o meu material. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar com o verbo antworten. É o verbo... Qual que significa antworten em alemão? Qual é o sentido? E aí a gente tem um verbo que começa com BE, que é o verbo beantworten, né? Beantworten. A gente vai agora trabalhar a diferença entre esses verbos. Quais são as diferenças, né? Mas o que é que significa antworten? Coloca pra gente nos comentários aí. Para quem não me conhece, meu nome é Ravile e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Beleza? Vamos lá. Ó, primeiro verbo é esse aqui, ó. Sílaba tônica está no A. Antworten. Beleza, o pessoal está respondendo aí. Esse verbo significa responder. Maravilha, significa responder. Qual é a característica desse verbo aqui? Você usa ele bastante com foco na pessoa, em uma outra pessoa. Então, se você quiser falar assim, eu te respondo mais tarde, né? Eu te respondo mais tarde. Você vai chegar para a pessoa e falar assim, ich antworte dir später. Então, esse verbo ele pede um complemento no dativo. Então, você não pode usar du, você não pode falar, eu respondo você, ich antworte du. Não dá para usar du, tem que ser dir. Porque você tem que colocar o dativo, que o verbo é que exige isso. Então, ich antworte dir, que é o dativo. E aí, se você quiser colocar mais tarde, você vai colocar a palavra später, mais tarde. Ou se for daqui a pouco, você pode colocar gleich. Ich antworte dir gleich. Eu te respondo daqui a pouco. Beleza, então, quando você usa esse verbo, você dá muita ênfase na outra pessoa. Você dá ênfase de uma outra pessoa. E se vamos supor que teu namorado ou teu marido está demorando para responder. Você pode usar o imperativo. Antworte mir. Me responda. Me responda. Aí ele pode responder e falar o seguinte. Ich antworte dir später.
eu te respondo mais tarde, porque agora ele não pode, tá ocupado e tal, tá fazendo outras coisas. Aí chega sua filha não, chega sua amiga e fala assim, hat er dir schon geantwortet? Ele já te respondeu? Ele já te respondeu? Hat er dir schon geantwortet? Uma frase aqui no passado. Beleza, então quando você usa o verbo antworten, ele é muito comum quando você usa ele e aí direcionado a alguma outra pessoa. Mas dá para usar esse verbo para alguma coisa, para responder a uma pergunta, responder a um e-mail, não responder a uma pessoa. Dá para usar para responder a alguma coisa? Dá. Aí você vai usar a preposição auf mais o acusativo. Então você pode falar isso aqui, ó. Ich antworte gerade auf Jonas Einladen. Então, eu estou respondendo agora ao convite de Jonas. Ao convite de Jonas. E o que está rolando aqui? Está rolando o seguinte, você não está respondendo uma pessoa. Você está respondendo o convite. O convite do Jonas. Então é o seguinte, você vai precisar dessa preposição auf aqui. Você precisa da preposição auf mais o acusativo quando você estiver respondendo um e-mail, um convite, uma carta. Aí você vai precisar dessa preposição auf. Ich antworte gerade auf Jonas Einladen. Beleza? Da mesma forma aqui, ó, uma frase no imperativo. Antworte mir auf meine Frage. Né? Responda a minha pergunta. Né? Antworte mir auf meine Frage. Responda a minha pergunta. Você pode usar esse verbo dessa forma. Mas qual é a principal diferença de antworten para beantworten? É que com beantworten você geralmente responde alguma coisa. O verbo é esse aqui. Ele pede o acusativo, né? É um complemento não é mais um complemento no dativo, é um complemento no acusativo. E você vai usar para responder um e-mail, para responder um relatório, a mensagem de alguém, um convite. Então aqui, por exemplo, ó. Ich muss noch die E-Mail beantworten. Eu tenho que responder o e-mail. Beantworte meine Frage. Responda a minha pergunta. Aqui, por exemplo, você chega num órgão público e aí uma pessoa não sabe te responder as perguntas e chama uma outra para te responder. E aí fala, ela vai responder as perguntas de vocês daqui a pouco. Sie wird euch gleich die Fragen beantworten. Então ela vai responder as perguntas de vocês daqui a pouco. Seria isso aqui. Então, até agora a gente tem o seguinte. Qual é a principal diferença de antworten para beantworten? A primeira diferença é que antworten pede o dativo. Pede um complemento no dativo. Já beantworten pede um complemento no acusativo. É a primeira diferença. A segunda diferença é que antworten, você geralmente vai responder uma pessoa e vai dar bastante ênfase a essa outra pessoa. Né? Você está respondendo a alguém. Já com o verbo beantworten, você dá ênfase a alguma coisa. Você está respondendo alguma coisa, respondendo um e-mail, um relatório e assim por diante. Essa é a principal diferença em relação ao uso prático desses dois verbos, beleza? Bora comparar agora mais dois verbos? E aí, Cruz, beleza? Bora comparar mais dois verbos. O verbo danken e o verbo bedanken. Qual é a diferença entre esses dois verbos? Danken, bedanken. Na real, é algo parecido com o que eu falei sobre antworten e beantworten. Com o verbo danken, você também vai dar ênfase ali em agradecer uma outra pessoa. Então, o verbo danken significa agradecer. Então, se você fala assim, ó, eu te agradeço. Alguém fez um favor para você, você fala, te agradeço, te agradeço. Você vai falar, ich danke dir. Ich danke dir. Eu agradeço você. Você dá ênfase ali numa pessoa que está no dativo. Ravili, eu consigo, através do verbo danken,
agradecer a pessoa por algo que ela me fez, eu não quero falar só assim, ó, eu te agradeço. Eu quero falar, eu te agradeço pela ajuda. Eu consigo fazer isso com o verbo danken? Boa noite, Claudinha, beleza? Flávia respondeu, bedanken, agradecer. Então, danken também significa agradecer. Elizabeth, danke dir, ich bedanke mich. Genau, exatamente. Tem essa diferença aí. Um verbo pede o dativo, bedanken pede o acusativo. Mas agora a gente está na seguinte pergunta. Usando o verbo danken, a gente consegue agradecer alguém por alguma coisa? Flávia colocou, ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe. Pois é, mas você está usando o verbo sein. Você está usando o verbo sein. É para a gente usar o verbo danken, entendeu? Porque a gente não quer a palavra grata aqui, grato ou grata. Porque quando você fala assim, ó, ich bin sehr dankbar, você está dizendo, eu sou muito grata por tua ajuda. Cruz colocou, ich bedanke dich. Não vai rolar. Não vai rolar. Esse raciocínio aí não vai rolar. Não vai rolar. Mas eu vou falar então. Danken, quando você usar o verbo. Se você está agradecendo a alguém, você vai falar ich danke dir. Ou, se for numa situação formal, ich danke Ihnen. Beleza, eu agradeço você, eu te agradeço. Se você quer agradecer pela ajuda, por exemplo, a gente vai precisar da preposição für. Então, ich danke dir für deine Hilfe. Então, eu agradeço você pela tua ajuda. Eu agradeço você pela tua ajuda. Vou mostrar para vocês aqui. Ich danke dir für deine Hilfe. Eu te agradeço, eu agradeço você pela tua ajuda. Então, se está só agradecendo a pessoa, coloca essa pessoa no dativo. Se está agradecendo a pessoa e também o que ela fez por você, usa für mais acusativo. Então, aqui na frase é bem interessante, que tem dativo vindo do verbo, dativo vindo desse verbo aqui, e esse aqui é o dativo, e aqui do lado a gente tem o acusativo, só que vindo da preposição. Então, em uma frase só, a gente tem 3 casos alemães. Nominativo, que é o sujeito aqui. A gente tem o dativo, vindo de verbo. E a gente tem aqui o acusativo, que é deine Hilfe, vindo de uma preposição fixa do acusativo. Interessante, né? 3 casos alemães em uma frase só. O Rude colocou, ich bedanke mich für blá blá blá. Correto, exatamente. Ich bedanke mich für. Também você vai usar o für. Mas qual é a diferença, então, de danken para sich bedanken? Porque o danken, por exemplo, ele não é reflexivo. Você não fala, tipo assim, você não joga ali um reflexivo para o sujeito. Já no sich bedanken, sim. Olha, ó, sich bedanken, ele é reflexivo. Então, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für deine Hilfe. Dá para falar assim. Então, eu agradeço pela tua ajuda. Por que brasileiro tem mais dificuldade de usar o bedanken? Porque se pensar de forma literal, vai ser difícil formular em alemão. Porque na cabeça, em português, fica assim. Cara, como assim ich bedanke mich? Eu me agradeço? Não, o raciocínio não é esse. Né? Ich bedanke mich, você não vai traduzir de forma literal, que pode dar problema. Você vai só respeitar que em alemão é assim, ich bedanke mich. E aí, für deine Hilfe, pela tua ajuda. Ravili, mas olha só. Você está me dizendo o seguinte, que quando a gente usa o danken, eu cito a pessoa, né? Então, ich danke dir, eu agradeço você, für deine Hilfe, pela tua ajuda. Mas e com o bedanken, eu não consigo citar a pessoa que eu estou agradecendo, não? Como é que eu cito a pessoa? Ich bedanke mich, aí a pessoa que eu quero agradecer e ainda citar pelo que eu estou agradecendo? Não dá para fazer isso, não? O que é que vocês acham? Dá ou não dá? Se dá, coloca a resposta aí. O que é que a gente tem que fazer? Elizabeth colocou, ich bedanke mich für deine Hilfe, correto. E se eu quiser citar a pessoa que eu estou agradecendo, igual a gente faz com o danken, né? Ich danke dir. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode fazer? Dá para fazer? Não dá? Como é que é?
Ich bedanke mir dich. Não. Não, mas a gente vai... Obrigado pela contribuição, mas a gente vai chegar lá. Cruz falou, ich glaube ja. Ok, mas escreve pra gente então, o que é que você acha? Auf dich, não. Não, é auf. Rosimari colocou, ich bedanke mich ihm für deine Hilfe. Não, não vai ter esse dativo assim do nada, não. Não vai ter esse dativo assim do nada, não. Exatamente, é o que a Isabela colocou. Ich bedanke mich bei dir für etwas. Exatamente. Então, se você quiser citar a pessoa que você está agradecendo com o verbo bedanken, você tem que usar bei mais dativo. Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. É o mesmo que dizer ich danke dir für deine Hilfe. Tem o mesmo sentido. Não precisa arrancar os cabelos, se preocupar, porque tem o mesmo sentido. Beleza? Maravilha, deixa eu ver se... Posso colocar aqui na tela, né? Cadê o by dia? Deixa eu ver onde a gente está aqui, porque tá ao contrário para mim. Tá aqui embaixo. Pera aí. Aqui. Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Então a gente precisa do by. A gente vai precisar do by, né? Tá vendo que é uma questão mais de... Vamos resumir o rolê todo aqui? É uma questão só de... como você vai estruturar a frase. A depender do verbo que você está usando, ele vai pedir um tipo de estrutura diferente. O Rudi perguntou, onde é que eu moro na Alemanha? Düsseldorf. Düsseldorf. Sacou? Então, a depender do verbo que você usa, é o verbo ele vai determinar ali como você vai estruturar a frase. E eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Tanto faz você falar Ich danke dir für deine Hilfe, dá no mesmo dizer Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Ravili, no dia a dia, o que é mais comum? O verbo danken, com o danken. Ich danke dir für deine Hilfe. É mais comum. Mas também você pode dizer Ich bedanke mich. Uma situação mais formal é muito usado o sich bedanken, né? Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. É bem usado. Mas é importante saber, tá? Não é que o verbo bedanken é super formal e coisa assim, não. Você vai ouvir com frequência também, vai ler com frequência. Bora fazer a próxima comparação? Nossa próxima comparação aqui é arbeiten e bearbeiten. Então, arbeiten e o outro começa com be. Bearbeiten. Exato, danken pede o dativo. Exatamente. E o sich bedanken, né? No caso, o reflexivo fica no acusativo. Ich bedanke mich. Não é ich bedanke mir. Beleza? Deixa eu ver um negócio aqui, que isso aqui tá ao contrário para mim, mas eu preciso ler agora. Ah, não, só mostrar na tela que eu consigo. Deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, exatamente, tô onde eu quero. Então, o próximo verbo que a gente vai trabalhar, arbeiten. Arbeiten. É o verbo trabalhar. Beleza. Qual é a diferença, então, de arbeiten para bearbeiten? Trabalhar, esse verbo aqui tá bem óbvio, né? Ich arbeite. Tô trabalhando. Ich arbeite. Tô trabalhando. Se você gosta de trabalhar... Se você gosta de trabalhar, gente... Ich arbeite gerne. Então, eu gosto de trabalhar. Ich arbeite als Lehrer. Eu trabalho como um professor. Então, quando você quiser falar assim, ó, eu trabalho como garçonete, eu trabalho como médica, eu trabalho como instrutora, eu trabalho como não sei o que lá, e você quer citar ali o seu cargo, enfim, você pode usar aqui o als. Ich arbeite als, eu trabalho como, e aí você cita ali o seu cargo, sua atividade. Beleza? Mas com esse verbo aqui não tem muito mistério, não. Não tem mistério, não.
A única coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é em relação ao verbo arbeiten, que é bem interessante, é o seguinte. E quando você fala assim, ó, então, velho, no momento tô trabalhando muito na minha autoconfiança, tô trabalhando muito na minha paciência, tô trabalhando bastante na minha resiliência, na minha frequência, na minha autoestima. Nossa, tô trabalhando bastante no meu ciúme, sou uma pessoa muito ciumenta, tenho que trabalhar nisso. Aí, em alemão, tem um detalhezinho, um bisuzinho que eu vou passar para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando em algo que demanda mais tempo e energia, não é simplesmente estou trabalhando agora. Estou trabalhando aqui agora, terminei meu trabalho dentro de 1 hora. Não é isso. É aquilo que você está trabalhando para rolar uma modificação. E essa modificação, ela depende de um trabalho mais longo. De um processo mais longo aí, de uma dedicação sua. E aí, você vai usar o verbo arbeiten, mas a preposição an, mais dativo. Então, ich arbeite an, e aí, preposição, o an já é a preposição, aí você vai ter que colocar o dativo, beleza? Bora pegar um exemplo aqui então? Deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Então, arbeiten an, trabalhar em alguma coisa que demanda mais tempo ali. Ich arbeite an mir. O que é isso aqui? É você que, por exemplo, decidiu trabalhar em você. E você fala, velho, tô saindo menos, tô bebendo menos, tô encontrando menos pessoas porque eu tô trabalhando em mim. Ich arbeite an mir. E por que tem que ser mir? Porque essa estrutura arbeiten an pede o dativo. Aí você tem que colocar mir. Ich arbeite an mir. Tô trabalhando em mim. E isso aí é para a pessoa que, por exemplo, realmente decide trabalhar em si, se desenvolver, melhorar o currículo, melhorar as habilidades, para poder ganhar mais no futuro, para poder ter mais escolhas mais inteligentes, para poder conseguir juntar mais dinheiro e assim por diante, né? Eu acabei de falar um negócio que alemão faz, tá? Que é und. É uma forma de dizer und so weiter. Né? E assim por diante, mas é muito usado também und. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas próximo exemplo, ó. Ich arbeite an meinem Selbstwertgefühl. Essa palavra é muito legal, que é tô trabalhando na minha autoestima, na minha... autoestima é uma boa tradução. Ich arbeite an meinem Selbstwertgefühl, na minha autoestima. Aqui, por exemplo, imagine só que você está com um marido muito ciumento. Seu marido é nativo, fala alemão, ciumento pra caramba e tal. O seu namorado, enfim. Aí você chega pra ele e fala isso aqui, ó. Faltou o arbeiten no final aqui, tá? Acabei de olhar que faltou eu digitar. Mas a frase completa é: Du musst an deiner Eifersucht arbeiten. Aí faltou só o verbo arbeiten no final aqui. Que é, você tem que trabalhar no seu ciúme. Você tem que trabalhar nesse ciúme seu aí. Para quê? Para diminuir ele. Ou eliminar. Então aqui, ó, Eifersucht. Eifersucht significa ciúme. Eifersucht. Então é die Eifersucht. Du musst an deiner Eifersucht arbeiten. Você tem que trabalhar no seu ciúme. Porque desse jeito a gente vai dar um fim nesse relacionamento. Próximo. Beleza, então a gente já falou do verbo arbeiten aqui. E a gente agora vai trabalhar. A gente vai abordar. Vai falar sobre o verbo bearbeiten. E aí eu vi que algumas pessoas comentaram sobre o verbo bearbeiten, dizendo que o sentido é editar. Então você vai editar, por exemplo, documento no celular, no computador. Sabe quando você vai editar alguma coisa? Editar uma foto. Tem a foto lá, você vai editar, colocar mais contraste, colocar mais brilho na foto, vai recortar a foto e tal. Tudo isso é editar. E aí, claro que o verbo bearbeiten significa isso também. Por exemplo, eu trabalho muito com roteiro.
né? Então, antes de eu começar a live com vocês, eu separei uns exemplos, pensei na estrutura de como eu vou conduzir a nossa live e, é, e aí, obviamente, eu estava realmente trabalhando aqui, editando o roteiro. Anne Oliveira, muito feliz, terminei o curso de pronúncia agora. Professor tinha que dizer isso aqui. Muito bom, mandou. Não, jogou duro. Nossa, eu ia falar mandou bem, aí eu lembrei de jogou duro, misturou tudo. Mandou muito bem, show de bola. 11 aulas, hein? 11 aulas. PDF com as 13 páginas. Muito bom, parabéns. Vamos lá. Próxima. Um exemplo aqui, como eu falei para vocês, né? Isso aqui, ó. Ich bearbeite gerade das Skript. O que é isso aqui? Poxa, o que é isso aqui? Eu tô trabalhando, eu tô editando aqui o script, o roteiro. O roteiro. Então, se você, por exemplo, faz um videozinho pra... A Denise também terminou o curso de pronúncia? Parabéns, show de bola. Se você, por exemplo, então, tá editando um roteiro, você pode falar isso aqui. Ich bearbeite gerade das Skript. Muito bom, muito bom. É disso que eu tô falando. Parabéns. Beleza. Só que é o seguinte. Esse verbo bearbeiten, ele também tem um sentido de lidar com ou tratar de alguma coisa. Sabe quando você vai no órgão público e o órgão público fala assim: estamos trabalhando na sua solicitação. Ou então você recebe um e-mail, aí no final do e-mail tem algo nesse sentido. Ou você manda um e-mail cobrando alguma coisa, aí você recebe uma resposta dizendo assim: estamos trabalhando na sua solicitação. É no sentido de estamos lidando com isso. A gente está dando prosseguimento a isso. E aí você pode falar. Isso aqui, ó. Wir bearbeiten Ihren Antrag. Nós estamos trabalhando, só que aqui é no sentido de nós estamos tratando da sua solicitação. Elisabeth, ich arbeite an dem Skript. Ich bearbeite gerade da... Não tem sentido igual, não. Sentido diferente. O bearbeiten, você realmente... O arbeiten an está muito ligado a algo que demanda mais tempo. Eu posso, por exemplo, editar um roteiro desse assim em 10 minutos. É diferente, o sentimento é diferente, não são frases diferentes. Agora a gente vai comparar denken e bedenken. Qual é a diferença de denken para bedenken? Denken para bedenken. Bora ver denken. Denken é pensar. O simples ato de pensar já é denken, é esse verbo. Eu posso chegar para você e falar assim: Woran denkst du? Você está pensando no quê? Você está pensando no quê? Estou usando o verbo denken. Eu posso chegar e falar assim também, ó. Ich kann sehr gut logisch denken. Né? Eu consigo pensar de forma lógica muito bem. Aí é o verbo denken, que é um verbo básico, né? Conhecido. Ich kann sehr gut logisch denken. Então eu consigo pensar de forma lógica, pensar muito bem de forma lógica. Beleza. Só que denken, ele também pode ser sinônimo de glauben. Quando você fala assim, ó, ich denke, das ist eine gute Idee. Dá para falar aqui também, ich glaube. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich denke, das ist eine gute Idee. Tanto faz usar ich denke ou ich glaube, porque denken também pode ser sinônimo de glauben. Mas o sentido principal de denken é aqui no sentido de pensar. Beleza? Tá bom, mas o que significa então bedenken? Denken, a gente acabou de ver. E bedenken? Bedenken significa você refletir mais, ponderar mais para chegar numa decisão. Vai exigir de você ficar ponderando. Faço, não faço, prós e contras, ting-ling-ling, ling-ling, ling-ling.
aí você pode usar o verbo bedenken. Então imagine só que você vai numa loja para comprar um celular novo. Aí você pensa assim, cara, eu vou comprar Android ou vou comprar, sei lá, um Samsung ou vou comprar um iPhone? Aí todas as suas amigas falam, compra um iPhone, iPhone é melhor. Aí você vai na loja, pesquisa bastante e vê que o celular Samsung, ele é mais em conta, só que ele tem a mesma velocidade, o mesmo processador, as características ainda, as características melhores do que um iPhone do mesmo valor. Aí você fala, não faz muito sentido, né? Por que que eu vou pegar o iPhone, sendo que pelo mesmo valor eu pego um Samsung melhor? E aí você fica ali refletindo. Então, quando você vai para a loja e está ali e não quer tomar uma decisão de imediato porque você precisa refletir, você pode falar isso aqui, ó. Ich muss alles noch einmal bedenken, bevor ich eine Entscheidung treffe. Então aqui nada mais é do que, velho, eu tenho que realmente refletir tudo mais uma vez antes de tomar uma decisão. Porque celular hoje em dia não é barato. Você não quer tomar uma decisão errada. Então bedenken vai ter esse sentido de você realmente ponderar, ficar refletindo, faço ou não faço, vou ou não vou. Vou ou não vou. Raviri, mas bedenken tem só esse sentido, de ponderar e tal? Não. Não tem só esse sentido de ponderar se vai fazer, se não vai fazer, qual a escolha que vai ser tomada. Tem o sentido também de levar em consideração. Levar em consideração alguma coisa. Então, supondo que você tem um filho e ele tem 12 anos. E você é uma mãe muito ponderada, muito pé no chão, muito sensata. Você sabe que seu filho às vezes toma decisões erradas porque ele está aprendendo. Você não tem como exigir do seu filho experiência que você que tem, sei lá, 35, 40, 50 anos tem. Você não pode exigir a mesma experiência. Então é claro que ele vai fazer besteira. Aí você sabe disso, mas seu marido não. Seu marido, ele não leva isso em consideração. Porque ele acha que seu filho faz umas besteiras que não tem lógica. Aí você fala pro seu marido, cara, não tem lógica na sua cabeça. Mas ele não viveu o que você viveu, o que eu vivi. Então, wir müssen bedenken, dass er sehr jung ist. Então a gente tem que levar em consideração que ele é muito jovem. Então, bedenken aqui está tendo o sentido de a gente precisa levar em consideração, pôr isso na conta. Pegou o rolê aqui? Então, bedenken também tem esse sentido. Wir müssen bedenken, dass er sehr jung ist. A gente tem que levar isso em consideração. Aqui no caso bedenken não tem o sentido de ponderar. A gente tem que refletir que ele não é necessariamente refletir. A gente tem que levar em consideração. Elizabeth adora as histórias por trás das frases. Às vezes eu consigo inventar umas histórias, né? Tem que ter criatividade, nem sempre dá. Eu conheço uma música que começa assim: Gedanken fliegen. Me manda depois, eu não conheço essa música não. De cabeça assim não. Gente, então é isso. Hoje, segunda-feira, bora pra cima, que a semana só começou. A gente ainda tem terça, quarta, a gente vai ter que engolir vários leões aí durante a semana. Mas vamos pra cima, praticando esporte, dormindo mais cedo. Velho, sabe o que eu tô fazendo? Eu não gosto de tomar remédio, porque esse negócio de ser viciado em remédio, não sei, odeio ficar intoxicando meu corpo com remédio. Mas aí, beleza. Aí, por vários anos, eu tive contato já com pessoas que tomam remédio para dormir. Eu não sei qual remédio para dormir, que não sei o que. Eu falei, não vou tomar remédio para dormir. Imagina só viciar num remédio desse. Aí não toma um remédio, não consegue dormir, fica lá na paranoia, com o olhão aberto, querendo dormir, mas viciado no remédio. Então eu sempre fui contra
remédio de dormir e tal. Pra mim, tá? Pra você, você que escolhe. Mas pra mim sempre fui contra. Aí beleza, o tempo vai passando e tal, fico vendo muito vídeo na internet ali, coisas de conhecimento, medicina e etc. E aí eu comecei a ouvir sobre qualidade do sono, sobre ciclo circadiano, esse rolê todo, para eu poder trabalhar melhor, para eu poder dormir melhor, não sei o quê. Aí eu percebi, beleza, toda vez que eu malho e corro na academia, eu durmo melhor. Aí beleza, tô fazendo isso direto agora para poder dormir melhor. Quando eu durmo melhor, eu trabalho melhor, eu fico menos irritado durante o dia. Porque se eu durmo mal, eu fico irritado, impaciente e tal. Fico, velho, eu tenho que dormir bem, porque senão eu tenho que fazer muita coisa durante o dia e tal, eu tenho que dormir bem. Beleza. Aí, estudando ali sobre musculação, não sei o que, hipertrofia, técnica, isso, aquilo, outro, aí me indicaram, um profissional indicou tomar. Poxa, agora eu já esqueci o nome do negócio. Tomar não sei o que lá. Como é que é? Tá ali, não vou buscar não, não vou buscar agora não pra não sair da live. Mas tomar um negócio ali antes de dormir, tipo funciona como relaxamento muscular, é muito bom pra saúde, é suplemento, não é remédio. Aí eu fui na DM, que é uma loja aqui de produtos de limpeza, de higiene, vende remédio também, vende algumas coisas, alguns produtos alimentícios. Fui na loja e vi lá o negócio que eu ia tomar e vi lá que tinha 1 grama de melatonina. Isso, Flávia respondeu, magnésio. Isso, magnésio. Magnésio, que era bom para o organismo e tal, para quem malha também, por causa do músculo, isso, aquilo, lá. Aí eu fui comprar o magnésio e vi lá, magnésio com 1 grama de melatonina. E eu tinha estudado nesses vídeos ou lendo alguma coisa que melatonina ajuda a diminuir o tempo que você pega no sono. Aí eu falei, mas será que vale a pena tomar? Será que isso não vai me viciar nem nada assim? Aí eu pesquisei mais, vi que não vicia e não dá problema nenhum, não dá problema, né? Aí eu falei, vou comprar. Aí eu comprei esse negócio. Rapaz, você toma 1 hora antes de dormir. Você toma 1 hora antes de dormir. Aí só que o macete é o seguinte: você tem que tomar 1 hora antes de dormir e não mexer mais em rede social. Não mexer em tela, não ver tela nenhuma. Esquece computador, esquece celular, tablet, televisão, esquece qualquer tela. Só toma o bicho, bota ali uma luz baixa no quarto para ficar bem mais escuro, não sei o que, deita na cama, pode ler alguma coisinha, tal, de boa, um livro, alguma coisa assim, e fica de boa e o sono vem. E aí você dorme bem, bem mais profundamente, assim, tal. Gostei pra caramba. Gostei pra caramba desse troço. Mas por que eu falei isso? Eu nem sei. Ah, lembrei. Falei porque regule o sono de vocês, vai pra academia, vai malhar, vai correr, porque isso reflete também na qualidade do estudo de vocês e na memorização. Então, se você tá o tempo todo aí, eu não consigo lembrar as frases alemãs, não sei o que, eu estudo, não entra na cabeça, tô sempre me sentindo cansado ou cansado. Vai trabalhar o seu sono, vai trabalhar a alimentação, corpo, porque se você melhorar isso, você estuda melhor e memoriza mais informações que você tem contato durante o dia, que você aprende, porque é no sono que a gente consegue fixar, que a gente consegue que o processo de memorização realmente é estabelecido. Como eu falo, ele não teve consideração por mim. A galera vai comentar aí pra você. Como é que você mesmo, como é que você fala isso em alemão? Ele não teve consideração por mim. E cuidado com o pensamento literal. Por quê? Porque você se apega à frase em português e fala, eu quero essa frase em português de todo jeito e tal, e esquece que em alemão a frase pode ser de uma outra maneira. Vocês viram um post meu sobre carona. Sobre carona. E aí eu falei que você pode pedir carona, por exemplo, falando assim, ó. Sei lá, você pode falar algo do tipo assim. Kann ich bei dir mitfahren? Posso pegar carona com você? Ó, posso pegar carona com você? Aí a pessoa a pessoa que pensa de forma literal, o que é que ela faz? Porra, Vili, mas na sua frase alemã não tem a palavra carona. Eu falo, mas deveria ter a palavra carona? Deveria e tal, que não sei o quê. Eu falo, não, você está pensando de forma literal. O idioma alemão é um outro idioma. Você não pode ficar traduzindo literalmente, né? Hat kein Bedenken an mich. Vixe, sou mãe de um bebê.
Claudinha, quinta-feira eu vou começar a academia e já vou comprar esse magnésio aqui na DM. Obrigado, Ravine. Tô realmente precisando. Mas malha, o que vai ser bom pra você mesmo é você malhar com força. É, né, e realmente isso vai fazer esteira, né? Sabe um negócio que eu aprendi também com essa galera? Que tipo assim, uma boa forma de você perder gordura não é você ficar correndo que nem uma doida, que nem um doido na esteira. É você andar como se estivesse atrasada ou atrasado. Você fazer isso 30 minutos. Então faz primeiro, no meu caso é hipertrofia, né? Eu malho para hipertrofiar. Então primeiro musculação, regaçando, muito peso e claro, com técnica também e tal. Só que depois da musculação, eu vou pra esteira meia hora andando como se estivesse atrasado. Andando meia hora ali como se estivesse atrasado. É muito bom para queimar gordura. Segundo os especialistas, né? Segundo os especialistas. E aí, gente? Então é isso. Cadê? Alguém colocou aí? Ele não teve consideração por mim? Como é que seria em alemão? Cadê a Isabela, que sabe bastante coisa? Claudinha, obrigada pelas dicas. Eu aprendo tudo isso aí, acompanhando essa galera aí. Vocês conhecem um cara chamado... como é o nome dele? O Dino? O dinossauro do Acre? Velho, quem conhece eu vou achar engraçado. Quem conhece eu vou. Ó, Flávia, você pode colocar assim, ó. Hatte keine tô digitando pra você, tá? Rücksicht auf mich. Deixa eu fixar aqui pra você. Pronto. Ele não teve consideração por mim. Hatte keine Rücksicht auf mich. É uma possibilidade. Beleza? Gente, beijão pra vocês. Até quarta-feira, às 8 horas. Terça-feira a gente não vai fazer live, porque eu dou a aula pros alunos da plataforma. Mas a gente se encontra na quarta às 20 horas, tá bom? Beijão e até quarta.